Você tem medo de ver seus filhos em conflito por causa da sua herança? Fica preocupado com toda a burocracia e todos os custos de um processo judicial de inventário? Além disso, não quer brigas entre sua família e quer que seu desejo seja respeitado após sua partida? Então você está no lugar certo. Fica comigo, que hoje eu vou te mostrar uma técnica jurídica que você pode evitar tudo isso. E você vai ficar muito mais tranquilo em relação ao seu patrimônio. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. E hoje eu vim aqui explicar um pouco para você o que significa a partilha em vida, que é uma oportunidade de você, desde já, antes mesmo da sua partida, você já organizar seu patrimônio e determinar aos seus herdeiros a distribuição deles, evitando conflitos após o seu falecimento, evitando processos de inventário longo, demorado, difícil muitas vezes e que faz se gastar um tempo muito grande e custos muito altos. Dessa forma, você vai descobrir que por meio da partilha em vida é possível sim já deixar tudo previamente organizado. Mas antes disso, eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as notícias, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então vamos lá. Vou começar contando uma história real para vocês. Vou colocar nomes fictícios. Carlos era uma pessoa que me procurou, ele tinha um patrimônio considerável, mas ele era muito preocupado em como seria a divisão desse patrimônio quando de seu falecimento. Ele era muito angustiado com isso, pois ele tinha diversos herdeiros, dentre filhos e esposa, e ele não queria causar dor de cabeça a nenhum deles após o seu falecimento. Por meio da partilha em vida, ele já poderia previamente fazer uma análise de todos os bens que ele possui e verificar para quais herdeiros ele gostaria de deixar aqueles bens. Com isso, seja por meio de um bem, ele poderia deixar para 2 herdeiros, mas já deixar especificado, ou deixar um bem para cada herdeiro, se assim fosse possível. E evitar angústias, evitar transtorno, evitar dor de cabeça. Então sim, se você aí está com esse problema e não quer deixar dores de cabeça para seus herdeiros, lembre-se de procurar um advogado especialista nessa área, que ele vai te orientar da melhor forma e fazer todo um planejamento sucessório para que você possa partilhar seu patrimônio desde já. Ele nos procurou porque ele era muito preocupado, porque ele sofreu na pele dele a dificuldade quando do falecimento dos pais, pois o inventário tinha demorado mais de 20 anos, pasma, um inventário judicial que demorou mais de 20 anos para se resolver. Além de todo o tempo, eles ainda tiveram muitos desgastes emocionais, desgaste de relação na família e tiveram custos elevadíssimos. Então, por isso, ele quis se precaver e nos procurou exatamente para tentar resolver da melhor forma a partilha do patrimônio dele antes mesmo de dar dores de cabeça aos herdeiros. Ao contrário do que muitos pensam, essa partilha em vida ela é um ato sim legal, juridicamente previsto, não existe nada fora do padrão jurídico. Ela pode ser feita, como eu falei, ela é simplesmente a divisão do patrimônio. O patrimônio que você possui, os bens legalmente registrados, é preciso que esses bens estejam legalmente regularizados junto ao cartório de imóveis. Então, inicialmente a gente faz uma análise se esses imóveis estão todos regulares, se esses bens estão todos regulares e fazemos uma transferência aos futuros herdeiros. Diante dessa partilha em vida e dessa divisão de patrimônio ainda em vida, isso é plenamente possível, plenamente cabível e juridicamente existente. E aqui vai um ponto crucial que muitas pessoas ficam preocupadas. Você pode fazer tudo isso e ainda assim manter todo o controle sobre seu patrimônio. Quando você faz a partilha em vida, não significa que você necessariamente vai perder o controle sobre todos os seus bens. Pelo contrário, existem estratégias que você pode continuar usufruindo dos bens, gerindo aqueles bens e que isso só vai deixar de acontecer quando do seu falecimento. Então veja como é uma prática que vai solucionar muitos problemas que porventura possam existir no futuro em relação ao inventário. E você, enquanto vivo estiver, você tem o controle do seu patrimônio e pode continuar usufruindo dele, seja rendimentos de aluguéis,
seja usufruindo, utilizando imóveis, tudo isso é possível. E você não precisa se preocupar, pois após a sua partida, tudo já vai estar previamente determinado e elaborado conforme o seu desejo, que vai ser respeitado, o que também é fundamental, pois muitas vezes após o falecimento, os herdeiros resolvem tomar atitudes divergentes e acabam não respeitando a vontade daquele que era, na verdade, o titular do patrimônio que veio a falecer. Então, se a ideia é manter a paz e a união entre os herdeiros e tranquilidade para você desde já, a minha dica é: não deixe de tomar conhecimento sobre a partilha em vida, pois é um instrumento que vem sendo amplamente utilizado atualmente no Brasil. Você precisa ter sim um advogado especialista que ele vai lhe ajudar e existem estratégias da melhor forma de acordo com a sua necessidade e com o seu patrimônio. Agora eu vou responder aqui algumas perguntas que são comuns. Primeiro de tudo essa partilha em vida é legal? Sim, como já dito, essa partilha em vida é plenamente legal, plenamente possível, não existe qualquer impedimento, mas precisa se procurar uma pessoa especialista para que esclareça todas as dúvidas e trace o melhor planejamento específico para você. Outra pergunta bem frequente é: posso doar todos os meus bens, partilhar logo todos? A lei exige que você fique com a quantidade suficiente de patrimônio que vai gerar a sua subsistência. Então, não é possível você partilhar de plano logo todos os bens, você doar todos os bens aos seus herdeiros. Mas você precisa ficar com a parcela disponível para sua subsistência diante daquele seu patrimônio. Como o testamento se encaixaria nessa partilha? Veja só. O testamento é uma das formas de planejamento sucessório em que dentro dele você pode, desde já, dispor quais são as suas vontades após o seu falecimento. Um bem que você quer deixar para uma pessoa específica, seja bens imóveis ou bens móveis, os seus desejos após a morte. Dentro do testamento, tudo isso pode ficar estipulado. É apenas uma das formas de fazer o seu planejamento sucessório para que, quando do seu falecimento, as suas vontades possam ser respeitadas. Outra pergunta bem frequente: quais as implicações fiscais da partilha em vida? Veja só, normalmente, quando dá partilha em vida, você vai ter que pagar impostos sobre doações, mas não só são doações que podem ocorrer. Podem ter outras formas de planejamento sucessório, como eu estou dizendo, de acordo com seu patrimônio e com seu desejo, que um advogado especialista vai poder adequar ao que você deseja. Mas de plano eu adianto, sim, você terá impostos a pagar e é preciso se organizar financeiramente porque, infelizmente, esses impostos não são tão baratos. De acordo com o valor do patrimônio, existem alíquotas de impostos que devem ser pagos antecipadamente, mas salientando que, após o seu falecimento, esses impostos não serão mais cobrados, pois eles já foram pagos. Então é importante você colocar em mente que quando você decidir fazer um planejamento sucessório, uma partilha em vida, você tem que se organizar financeiramente para já pagar os impostos. E a pergunta final, que sempre é muito comum: e se houver alguma irregularidade, o que fazer? Veja, se após o seu falecimento for descoberto alguma irregularidade nesses instrumentos que lhe permitiu a partilha em vida, um planejamento sucessório, isso pode ser contestado na justiça por algum herdeiro que venha se sentir prejudicado, e essa contestação vai ser analisada pelo juiz, essa impugnação, e o juiz vai dar uma sentença analisando todos os documentos e verificando se realmente houve alguma irregularidade ou não. Então, isso vai ser contestado na justiça posteriormente e só pode ser contestado por algum herdeiro ou algum prejudicado após o seu falecimento. Bem, dividir sua herança é uma decisão sábia. É uma decisão que hoje em dia é cada vez mais comum no Brasil, principalmente pós esse período que nós passamos de pandemia, que muitas pessoas ficaram assustadas, se viram na iminência da morte. O planejamento sucessório ele se tornou um instrumento cada vez mais usual aqui no Brasil. Então, se você quer proteger sua família, evitar conflitos, evitar desgastes e evitar processos de inventário longos e desgastantes e demorados, pense numa partilha em vida. Ela pode ser uma solução para você. Ela é uma das técnicas de planejamento sucessório. Mas o importante é procurar um advogado especialista que ele vai lhe orientar de acordo com o seu caso e com o seu patrimônio. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho para receber todas as notificações. Aguardo vocês no próximo vídeo.